Olá, bem-vindos! Que Deus continue abençoando e fortalecendo sua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos apresentando uma série de mensagens sobre a estratégia de Satanás. Vamos expor biblicamente toda essa estratégia, todo o alvo dele, como ele se caracteriza em cada ação, para que o povo de Deus possa estar preparado, porque a Bíblia fala que Satanás é sujo, ele anda ao nosso derredor buscando a quem tragar. E quando a gente conhece essa estratégia, conhece a forma como ele age, a gente se prepara na palavra de Deus e a gente consegue aí êxito em meio a essas batalhas espirituais. Então acompanhe comigo, esteja comigo. Você que ainda não é inscrito ou inscrita no canal, faça isso, ative as notificações para que você possa estar sempre recebendo coisas boas da palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça também de dar o like, ou seja, de clicar nesse botãozinho aí de curtir. Por que isso? Porque o YouTube, ele entende que o conteúdo é relevante. Então, quanto mais você comenta, quanto mais você se envolve participando, o YouTube entende que é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado. E ele mesmo, de forma automática, acaba fazendo isso. Olha que bênção. Então, você é um parceiro, você é uma parceira ministerial e eu conto com o seu apoio. Pois bem, vamos lá. A palavra do Senhor, ela começa trazendo uma revelação clara do próprio Cristo, da boca do nosso Senhor Jesus, a respeito da origem de Satanás. Muitos têm dúvidas, muitos se perguntam como Satanás surgiu. Algumas pessoas defendem a tese de que, de acordo com Isaías capítulo 14 ou Ezequiel 28, aqueles dois textos, eles estão falando a respeito da origem de Satanás. Por exemplo, Isaías 14 fala a respeito de um homem que queria ser igual a Deus, que ele elevou o seu trono às alturas e caiu do céu. E lá tem algumas palavrinhas, principalmente em algumas versões, que falam e utiliza a palavrinha Lúcifer. Como caíste do céu, ó Lúcifer? Uma outra versão traz, ó estrela da manhã. Claro que a gente não pode simplesmente pegar um texto isolado e desenvolver uma tese ou uma ideia com base num fundamento isolado. A gente tem que entender o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, e quando a gente compreende o contexto de Isaías 14, a gente sabe que está falando ali do rei de Babilônia. Até porque Satanás é um ser espiritual, e ali está se tratando de homem. É muito claro no contexto posterior que fala que este, ao virem a tua queda, ao contemplarem o teu desastre, dirão, não é este o homem que fazia estremecer todas as nações? Então Satanás ele não é homem. Ele é um ser espiritual, logo não pode se aplicar esse texto ao contexto da origem de Satanás, bem como Ezequiel 28, que logo nos primeiros versículos, nos primeiros 3 ou 4 versículos, é uma mensagem profética muito clara a respeito do juízo do príncipe de Tiro. Apesar de se usar algumas características espirituais em Ezequiel 28, nós precisamos abranger todo o contexto. Então, Isaías 14, Ezequiel 28 não se trata da pessoa de Satanás, diferente do que a gente vai ler aqui agora em João capítulo 8, versículos 43 e 44, que diz: Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus está interrogando aqueles que estavam cercando ele para poder derrubá-lo, para poder caluniá-lo e aproveitar uma estratégia no bom popular para dar uma rasteira no nosso Senhor. E Jesus diz, olha, vocês não me ouvem, não compreendem a minha linguagem, porque são incapazes de ouvir a minha palavra. E ele declara, diz o Senhor, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. E aí, olha a declaração que Jesus profere a respeito do diabo, aqui é muito claro. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Olha que coisa interessante. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, notem, Jesus está sendo muito claro a respeito de quem é o diabo, falando que ele foi homicida desde o princípio, e é muito importante eu destacar aqui a palavra princípio, porque a mesma palavrinha aqui no grego, que aparece no capítulo 8, é a mesma palavrinha que aparece no capítulo 1, se referindo a Jesus, que no princípio era o verbo, ou era a palavra, e a palavra, o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus, se referindo a Jesus. Princípio aqui no grego, o grego tem algumas particularidades que eu acho interessante, diferente do português.
Algumas palavrinhas, elas definem muito bem a proposta que é apresentada. Nesse caso, o princípio aqui está definindo essência. Como assim, pastor? Me explique. Por exemplo, em João, no capítulo 1, no versículo 1, quando se refere a Jesus, que no princípio ele era o Verbo e ele estava com Deus e ele era Deus, princípio ali caracteriza a essência de Cristo. Ou seja, o que Jesus era na eternidade passada, ele continua sendo no presente e continuará sendo no futuro. No princípio era o Verbo. Esse Verbo, em essência, sempre foi o Verbo de Deus. Aqui em João, no capítulo 8, quando se fala de Satanás, que ele foi homicida desde o princípio, está dizendo, olha, o que Satanás foi, ele continua sendo e será por toda a eternidade. E o que Jesus diz a respeito dele? Que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então, a essência de Satanás sempre foi de mentira. Ele é mentiroso e Jesus diz que ele é o pai da mentira. O apóstolo Paulo, preocupado com a igreja em Corinto e com os irmãos que lá viviam e congregavam, ele escreve na sua carta, na sua segunda carta, no capítulo 11, o seguinte: receio que assim como, olha só, a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, ele está trazendo aqui uma alusão, na verdade uma lembrança, a respeito do diabo, que é a serpente, uma história real que fez o quê? Enganou a Eva, desvirtuou a mente do homem lá no Éden, e ele está trazendo aqui a memória aos irmãos em Corinto. E no capítulo 11 da sua segunda carta, ele diz, e não é de admirar porque o próprio Satanás, olha só, se transforma em anjo de luz. Isso aqui é para desconstruir aquela ideia do mundo que pinta um quadro do diabo como aquele ser vermelhinho, com chifres, com bigode, segurando um tridente. Não tem nada a ver. Satanás ele se transforma em anjo de luz, é um ser espiritual. Nessa série de estudos, eu quero apresentar para vocês, e vamos aprender juntos, que Satanás, como ele é enganador, como ele é mentiroso, e a gente sabe que tem por trás aí uma cópia esfarrapada de tudo aquilo que o nosso Deus, na sua triunidade, representa, em Pai, Filho e Espírito Santo, ele também se apresenta com uma tríade. Eu quero trazer para vocês de forma dinâmica e didática para facilitar o entendimento. Então, ele se apresenta como enganador, como destruidor e como príncipe, e para cada apresentação ou atuação nesse campo de batalha, ele terá sempre um alvo, ele se utilizará de uma arma, tudo para um propósito específico, tanto como enganador, destruidor e príncipe. Claro que a gente tem uma poderosa defesa e vamos aprender isso. Começando, de fato, o nosso estudo, a nossa mensagem de hoje, eu quero apresentá-lo, expor biblicamente Satanás como enganador. E quando ele se apresenta como enganador, ele tem um alvo. E qual é o alvo como enganador? É a sua mente. Então não se engane, Satanás ele não é onisciente. O que significa isso? Ele não tem noção ou consciência do todo. Ele sabe das suas fraquezas não porque ele adentra a sua mente, ele pode ler a sua mente, nada disso. Ele conhece a sua mente por conta daquilo que você profere em atos externos. Então, ele, como enganador, ele tem um alvo a sua mente. Quando Satanás ele desejou levar o primeiro e a primeira mulher, o primeiro homem e a primeira mulher a pecar, o que foi que ele fez? Ele começou atacando a mente da mulher. Então, olha só, mais uma vez, segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida o quê? A vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A Bíblia chama as ferramentas de ataque como setas do maligno, ou como você conhece biblicamente também, como dardos inflamados. Por que Satanás ele deseja atacar a sua mente? Sabe por quê? Porque ele sabe que a sua mente faz parte da imagem de Deus, que foi transmitida ao homem. Ou seja, é o ser interior, é aquilo que representa a essência do divino. Como assim? Algumas pessoas entendem que a imagem e semelhança do homem quando foi criado correspondente a Deus é porque os braços, as pernas, cabelo, olho, Deus também tem isso. Nada disso. A Bíblia fala que Deus é espírito.
E a representação desse Espírito está na pessoa de Cristo. Mas lembra que eu falei a respeito do homem interior? Então, o que é que foi transmitido para o homem e para a mulher do divino? Significa que assim como Deus tem sentimentos, tem vontade e tem intelecto, isso foi transmitido ao ser humano. Essa é a característica da imagem e semelhança quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Muitas vezes é na sua mente que Deus ele se comunica. Em 2 Coríntios, capítulo 3, por exemplo, no versículo 5, a Bíblia traz um alerta para derrubar qualquer que seja o orgulho ou a vaidade do ser humano. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência ela vem de quem? De Deus. O problema é que muitos cristãos não dão tanta importância a isso. Efésios capítulo 4, versículos 17, 18 e 19, a Bíblia diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Olha a orientação, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Olha que alerta a palavra de Deus ela nos traz aqui. O que é que significa isso? Muitas pessoas estão andando com a mente aberta. Só que Deus ele transforma as nossas vidas por onde? Pela nossa mente, renovando as nossas mentes. É por isso que Satanás, como enganador, ele tem como alvo a sua mente. Agora pense comigo, imagine um ser com a mente aberta, um ser humano que anda com a mente aberta, menosprezando os ensinamentos de Deus. A palavra nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, olha que coisa, pela renovação da vossa mente, e só assim vocês experimentarão qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo de renovação é realizado por Deus na nossa mente por meio da palavra dele. É por isso que na oração sacerdotal do nosso Cristo, em João no capítulo 17, versículo 7, ele foi muito claro na sua oração com suas palavras falando com o Pai. Ele disse: santifica-os onde? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pense comigo, se Satanás ele consegue fazer você acreditar numa mentira, então ele pode iniciar em sua vida um trabalho que vai te levar a pecar. É por isso que ele ataca a sua mente. Por isso você deve fazer o quê? Proteger a sua mente desse ataque, se beneficiando da palavra de Deus. E como é que a gente protege a nossa mente? De maneira muito prática. Filipenses capítulo 4, no versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que é, olha que coisa interessante, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, olha que coisa tremenda, isso ocupe a vossa mente. A ciência, por incrível que pareça, tem mostrado que as nossas mentes são como uma espécie de computadores, em parte, claro. Ela chega ao passado, por exemplo, por meio da memória, ou ao futuro por meio da imaginação. Os seus pensamentos afetam diretamente os seus sentimentos e a sua vontade, aquilo que faz parte da imagem de Deus que foi transmitida a nós e que foi bagunçada por conta do pecado. Os médicos até dizem que você é aquilo que come, mas Deus diz que você é aquilo que pensa, o homem interior é aquilo que pensa. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos que estavam preocupados com rituais litúrgicos, rituais religiosos. Jesus disse: mas o que sai da boca vem da onde? Do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso aqui, o coração, faz parte do homem interior. Não é o coração físico, aqui o órgão do nosso corpo, mas sim a nossa mente, onde o verdadeiro eu reside. Se a sua mente estiver guardada em Cristo, aí sim você terá paz verdadeira. Porque a palavra de Deus nos diz em Isaías 26, versículo 3, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O que significa isso?
perfeita paz, não é qualquer paz. Então vimos aí Satanás, quando se apresenta como enganador, ele tem um alvo que é a sua mente. E qual é a arma que ele utiliza? A arma que ele utiliza para afetar a sua mente, o seu eu interior, é a mentira. Lembra o que João falou? Aliás, o que Jesus falou, descrito lá em João capítulo 8, 44? Que Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Não existe esse negócio de mentirinha boba. Toda mentira é mentira. E isso aborrece a Deus. A gente não pode se esquecer disso. Eu quero apresentar aqui pelo menos alguns passos que foram utilizados para levar Eva a acreditar na mentira de Satanás, como a arma que ele utilizou no passado. Por isso que Gênesis é tão importante para a gente compreender a nossa depravação. O que a gente entende de forma bíblica, que somos depravados completamente e precisamos de Jesus para restaurar tudo aquilo que o pecado ele bagunçou nas nossas vidas. Então, quero apresentar aqui alguns passos que Satanás utilizou para levar Eva a acreditar na sua mentira. O primeiro passo foi questionar a palavra de Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, ela disse à mulher, olha só, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Notem que ele não negou o que Deus tinha dito. Através do questionamento aqui, ele lançou uma dúvida. Olha que coisa, talvez você não tenha entendido, talvez você tenha entendido mal, Eva. Pare e pense direitinho, você entendeu mal. Será que foi isso mesmo? Reflita um pouquinho, foi isso mesmo que Deus disse? Sabe, Satanás ele põe em dúvidas a bondade de Deus. Ele está dizendo para Eva o seguinte, olha, se Deus amasse vocês, ele não ia proibir nada, não ia negar nada a vocês. A mesma coisa ele fez com Jesus no deserto. Lembra quando ele disse para Jesus, você não é o filho amado de Deus? E você está aqui com fome? Que negócio é esse? Transforma essas pedras em pães. O segundo passo para levar Eva a acreditar na sua mentira foi negar a palavra de Deus. No capítulo 3, no versículo 4, a Bíblia diz assim, ó, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Espera lá, nem Adão e nem Eva conheciam a morte. Tudo o que eles tinham era a palavra de Deus, porque era tudo o que eles precisavam. No capítulo 2, versículos 16 e 17, a Bíblia diz que o Senhor Deus lhe deu esta ordem. E isso aqui cai por terra toda uma ideia furada do livre-arbítrio. Não teve livre-arbítrio. O homem não tinha livre-arbítrio antes do pecado. Ele tinha que obedecer à ordem de Deus. Porque se eles tivessem livre-arbítrio, quando eles decidiram comer, nada poderia acontecer com eles, porque eles eram livres para decidir, o que é uma mentira. Eles não eram livres para decidir, porque a decisão contrária à vontade de Deus traria consequências. Por isso que no capítulo 2, versículos 16 e 17, a Bíblia diz assim, ó, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Não é opção, é ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, olha só, certamente morrerás. Meus queridos, era certo que iriam morrer. Não era opcional, não era possivelmente, eles iriam morrer. Então, passos para negar, para levar Eva a acreditar na mentira, questionar a palavra de Deus, negar a palavra de Deus e também substituir a verdade por uma tentação. Por que isso? Olha que coisa. Capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que coisa, sereis como Deus. Adão e Eva, eles tinham sido feitos à imagem de Deus. Mas Satanás, através da mentira, tentou com um privilégio ainda maior. Claro, possivelmente essa era a maior ambição dele. A gente não sabe ao certo, mas possivelmente teria sido a maior ambição do diabo ser semelhante a Deus, ser adorado. Isso porque quando ele tentou Jesus lá no deserto, ele estava ensandecido. Olha, me adore porque eu vou te dar todos os reinos que você está vendo aí. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, Jesus,
seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é privilégio para os filhos de Deus. Com essa mentira, Satanás tem enganado a humanidade. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a gente não pode se esquecer que a Bíblia revela ele como Deus desse século, que faz o quê? E Deus está aí com letra minúscula, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diálogo com a serpente fez com que Eva cometesse 3 erros fatais. E é aí que nós veremos no nosso próximo encontro quais foram esses 3 erros fatais que Eva cometeu, Satanás se apresentando como enganador, tendo como alvo a sua mente e como alvo e como arma a mentira. Então, continue nos acompanhando. Você que chegou até aqui, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Não se esqueça de curtir. Não se esqueça, se você quiser também pode comentar, pode lançar aqui uma dúvida, que eu podendo, com certeza, irei responder a todos vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Ore também pela minha vida, pela minha família e pelo meu ministério. Em nome de Jesus. Amém e amém.